Michel Foucault, do Governo dos Vivos. Esta seção que vai ser apresentada eu nomeei de regime de verdade, quando Michel Foucault apresenta a noção de regime de verdade. Abro aspas para o Michel Foucault. Tratar-se-ia, portanto, nas aulas seguintes, de estudar o cristianismo. Bem, é claro, alguns aspectos parciais do cristianismo. Encarar estes aspectos não do ponto de vista da ideologia, mas como lhes explicava da última vez, mas pelo ângulo do que lhes propunha chamar de regimes de verdade. E por regime de verdade entendo que força os indivíduos a um certo número de atos de verdade, no sentido que defini para vocês da última vez. Um regime de verdade é, portanto, o que constrange os indivíduos a esses atos de verdade, o que determina a forma desses atos e estabelece para esses atos condições de efetivação e efeitos específicos. Em linhas gerais, podemos dizer, um regime de verdade é o que determina as obrigações dos indivíduos quanto aos procedimentos de manifestação do verdadeiro. E o que quero dizer a adjunção dessa noção de obrigação em relação à noção de manifestação da verdade? Em que a verdade obriga além do fato de que ela se manifesta. É legítimo supor que além ou aquém dessas regras de manifestação, a verdade obriga? Em outras palavras, é legítimo falar de regime de verdade? Qual é a legitimidade, o fundamento, a justificativa de uma noção como a de regime de verdade? É um pouco disso que eu gostaria de lhes falar hoje, pelo menos para começar. Regime de verdade. Fala-se de regime político, de uma maneira que talvez não seja muito clara, mas que mesmo assim é relativamente satisfatória, para, resumidamente, designar o conjunto dos procedimentos e das instituições pelas quais o indivíduo se vê comprometido de uma maneira mais ou menos premente, se veem constrangidos a obedecer decisões que emanam de uma autoridade coletiva no âmbito de unidades territoriais em que essa autoridade exerce um direito de soberania. Pode-se falar, igualmente, de regime penal, por exemplo, para designar também nesse caso o conjunto dos procedimentos e instituições pelos quais os indivíduos são comprometidos, determinados, constrangidos a se submeter a leis de alcance geral. Então, nessas condições, por que de fato não falar de regime de verdade para designar o conjunto dos procedimentos e instituições pelos quais os indivíduos são comprometidos e forçados a realizar, em certas condições e com certos efeitos, atos bem definidos de verdade? Por que afinal não falar das obrigações de verdade como se fala das constrangências políticas ou das obrigações jurídicas? Obrigações de fazer isso, obrigações de dizer a verdade, não são elas até certo ponto do mesmo tipo ou, em todo caso, não é possível transferir as noções de regime político e de regime jurídico ao problema da verdade? Haveria obrigações de verdade que imporiam atos de crença, profissões de fé ou reconhecimentos das faltas com função purificadora. Me parece que há imediatamente uma objeção que se apresenta a essa ideia de que existe um regime de verdade e de que podemos descrever em sua especificidade os regimes de verdade. Dirão, você fala de regime de verdade, você pega o exemplo do cristianismo, fala dos atos de crença, fala da profissão de fé, fala dos reconhecimentos das faltas, fala da confissão. Vale dizer que todas as obrigações de que você fala, todas as obrigações de verdade que você evoca, no fundo, dizem respeito tão somente à não-verdade, ou são, então, indiferentes ao fato de que se trate ou não de verdade, de verdadeiro ou falso.
Com efeito, o que significa esse vínculo de obrigação que amarraria os indivíduos à verdade ou os constrangeria a colocar alguma coisa como verdadeira, se não precisamente porque não é verdade ou porque é indiferente que seja verdadeiro ou falso? Mas claramente direi o seguinte: para que haja obrigação de verdade, ou então para que se acrescente às regras intrínsecas de manifestação da verdade algo que é uma obrigação, é preciso ou que se trate de algo que não pode ser por si demonstrado ou manifestado como verdadeiro, e que necessita, de certo modo, esse suplemento de força, esse reforço, esse suplemento de vigor e de obrigação, de constrangência, que faz que você seja obrigado a colocá-lo como verdadeiro, embora saiba que é falso ou que você não tenha certeza de que seja verdade, ou que não seja possível demonstrar que é verdadeiro ou falso. Afinal de contas, é preciso algo como uma obrigação para crer na ressurreição da carne, ou na trindade, ou em coisas assim. Em outras palavras, em atos desse tipo, não estamos diante de uma verdadeira obrigação de verdade, mas antes do que poderíamos, de coercitividade, do não verdadeiro ou coercitividade e constrangência do não verificado. Ou ainda poderíamos falar de regime de verdade, de obrigação de verdade, no caso de procedimentos como o ensino à informação, procedimentos que são exatamente os mesmos, quer se trate de verdades, ou de mentiras ou de erros. O ensino é exatamente o mesmo e as obrigações que ele comporta são exatamente as mesmas. Quer se ensinem tolices, quer se ensine a verdade. Podemos, portanto, nesses casos, falar de obrigação, mas justamente na medida em que a verdade como tal não está envolvida. Em compensação, quando se trata do verdadeiro, a noção de regime de verdade se torna, de certo modo, supérflua. E a verdade, no fundo, sem dúvida, não necessita de regime de obrigação. Não é necessário, não é preciso invocar um sistema específico de obrigações que teria como papel fazer valer o verdadeiro, lhe dar força constrangente, sujeitar a ela os indivíduos, se for de fato verdadeiro. Para se tornar sujeito de verdade, para ser o operador numa manifestação de verdade, não é necessário uma constrangência específica. A verdade se basta a si mesma para fazer sua própria lei. E por quê? Simplesmente porque a força de coercitividade da verdade está no próprio verdadeiro. O que me constrange na busca da manifestação da verdade, o que determina o meu papel, o que assinala o fazer isto ou aquilo, o que me obriga no procedimento de manifestação da verdade é a estrutura do próprio verdadeiro. Portanto, vocês estão vendo, parece que no limite, a noção de regime de verdade pode ser mantida quando se trata de uma outra coisa que não a verdade, ou quando se trata de coisas que no fundo são indiferentes ao verdadeiro ou ao falso. Mas quando se trata do próprio verdadeiro, não é preciso regime de verdade. No entanto, essa objeção que se pode fazer contra a ideia de um regime de verdade e contra o projeto de analisar regimes de verdade, em geral, não me parece de modo satisfatória. De fato, parece-me que quando se diz que, na verdade, o que obriga é o verdadeiro, e que somente o verdadeiro é o que obriga, corre-se o risco de desconsiderar uma distinção que, ao meu ver, é importante. De um lado, há o princípio de que o verdadeiro é index sui, isto é, tirando-lhe sua significação propriamente espinosista, o princípio de que somente a verdade pode mostrar legitimamente o verdadeiro, de que, em todo caso, somente o jogo do verdadeiro e do falso pode demonstrar o que é verdadeiro. Mas que o verdadeiro seja index sui não quer dizer que a verdade seja rex sui, que a verdade seja lex sui, que a verdade seja judex sui. Não é a verdade que é criadora e detentora dos direitos que exerce sobre os homens, das obrigações
que estes têm para com ela e dos efeitos que eles esperam dessas obrigações, uma vez que, e na medida em que forem cumpridas. Não é a verdade que de certo modo administra seu próprio império, que julga e pune os que lhe obedecem e os que lhe desobedecem. Não é correto que a verdade só é constrangente pelo verdadeiro. Para exprimir as coisas mais simplesmente de uma forma quase infantil ou totalmente infantil, em todos os raciocínios, por mais rigorosamente construídos que os imaginemos, o mesmo no fato de reconhecer algo como uma evidência, sempre há e sempre há de se supor uma certa afirmação, uma afirmação que não é da ordem lógica, da constatação ou da dedução. Em outras palavras, uma afirmação que não é exatamente da ordem do verdadeiro e do falso, que é antes uma espécie de comprometimento de profissão. Sempre há em todo raciocínio essa afirmação ou profissão que consiste em dizer: se é verdadeiro, eu me inclinarei. É verdade, logo eu me inclino. É verdade, logo estou vinculado. Mas esse logo, do é verdade, logo me inclino, é verdade em nenhuma evidência. Aliás, não é unívoco. Se num certo número de casos, num certo número de jogos de verdade, como a lógica das ciências, esse logo é tão evidente que é como que transparente e que não nos damos conta da sua presença. Mesmo assim, como um pouco de recuo, e quando tomamos a ciência como um fenômeno histórico, o é verdade, logo me inclino se torna muito mais enigmático, muito mais obscuro. Esse logo que vincula o é verdade e o eu me inclino, ou que dá à verdade o direito de dizer: você tem de me aceitar porque sou a verdade. Nosso logo nesse você tem de, você é obrigado, você deve se inclinar, nesse você deve da verdade, existe algo que não decorre da própria verdade. O você deve, imanente à manifestação da verdade, é um problema que a ciência em si mesma não pode justificar e levar em conta por sua vez. Esse você deve é um problema histórico-cultural que, ao meu ver, é fundamental. Muito obrigado, o texto completo está na descrição desse vídeo.